Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando para gravar aqui mais um vídeo. Hoje está um dia lindo de sol e eu acabei de deixar a Laura na escola, então aproveitar para já gravar logo. Eu recebi uma pergunta de um inscrito aí no canal, o print, né, do que foi perguntado, o que foi respondido. E vamos falar um pouquinho sobre. A pergunta é: somos 3 pessoas indo para Portugal com 25 mil euros. É um arrendamento de 1.600. Então eu pergunto, mas aonde é e quantos quartos? A resposta é que é próximo, né, de Benfica e é um T2. Por que eu fiz essa pergunta? Digamos que fosse, de fato, né, 1.600, mas fosse, por exemplo, um T4. O que quer dizer T4, T1, T0? T é a quantidade de quartos. Se for um T0, é uma kitnet, porque não tem quarto nenhum, é apenas um cômodo. Se for T1, é uma casa com um quarto. Se for T2, 2 quartos. T3, três quartos. T4, 4 quartos. E às vezes vocês também vão encontrar, por exemplo, T2 mais 1. Ou seja, T2, 2 quartos. E esse mais 1, que seria? É um quarto que não tem janela. Ou seja, tem um cômodo na casa que não tem janela, mas que dá para fazer um quarto. Então, sempre que o cômodo não tiver janela, digamos que vocês vê um anúncio assim, T2, e quando a pessoa te manda foto, na verdade é um com janela e um sem. Então, eles estão te enganando, não é T2, é T1 mais 1. Então, automaticamente tem que ser mais barato. Porque pensa comigo, um cômodo sem janela, falando de Braga, que chove, 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 a gente ainda tem o Gerês, então é muita umidade, muita. O que eu vejo de pessoas à minha volta que pagam 500 euros no arrendamento, num T2, ok, né? Um valor que a gente pensa que para os dias de hoje é justo. E as pessoas gastam todos os dias 2 litros de lixívia, que é o cloro, né? O água sanitária do Brasil, para ficar limpando o mofo. Elas abrem as gavetas, tem que higienizar a carteira, tudo que tiver de couro lá dentro, porque tá tudo mofado. Os colchões parece que lavou com mangueira, de tanto que tá tudo molhado. Então, isso é horrível. E aí imagina se for ainda um cômodo que não tem janela. Outra coisa que aqui também é comum, banheiro sem janela. Gente, imagina, você vai tomar um banho quente, porque teve dias aqui que fez -1, -2 graus. Você toma um banho quente. Não é fervendo, mas é quente. Como a temperatura tá baixa, para quem entende um pouquinho aí de, né, de coisas que acontecem quimicamente falando, coisas físicas e químicas, né? Então eu não sei muito bem me expressar, mas vocês estão entendendo. Tá frio, você toma um banho quente. Isso vai fazer o quê? Condensar, vai virar fumaça, vai escorrer tudo. Pra vocês terem ideia, minha cozinha ela é toda de cerâmica. Se eu tiver com a cozinha com as janelas fechadas nesses dias frios cozinhando, escorre água da janela. Escorre mesmo. A sorte que, como tudo é cerâmica, depois é só passar um pano na cerâmica. Mas você olha que a cerâmica está escorrendo. Por quê? Porque eu estou fazendo calor com as panelas, lá fora está extremamente frio, isso condensa tudo na janela e começa a escorrer. É tipo nuvem, né? A nuvem, quando tá cheia, vira chuva. A mesma coisa, a janela fica tão condensada que começa a escorrer. Não suporta mais condensar essa diferença aí de temperatura. Então, imagina isso dentro de um banheiro sem janela. É óbvio que vai mofar tudo. Aí as pessoas têm que gastar com um desumidificador. E aí os mais baratos é em torno de 200 euros. Acha até de uns 400, porque aí vai de acordo com o tanto de litros de água que o desumidificador comporta absorver. Enfim, é uma trabalheira do caramba. E voltando à pergunta, 1.600 T2. Se a resposta fosse um T4, é um absurdo? É um absurdo esse valor. Porém, contudo, entretanto, dava para eles alugarem quarto. E alugando o quarto, minimizaria esse valor. Digamos que fosse um T4, eles estão em 3. Vamos pensar, eu não sei se são adultos e criança, que é outro ponto. Mas imaginemos que são 3 adultos, 3 homens, por exemplo, cada um com o seu quarto. Se fosse um T4, sobraria um. Se eles colocassem esse um quarto a 300 euros, eles podiam considerar então que o aluguel não seria mais 1.600, seria então 1.300.
1.300 dividido para esses 3 era como se eles estivessem cada um pagando um quarto. Mais ou menos isso que ia ser a matemática deles. Agora, sendo um T2 e eles já estão em 3, não sobra quarto. Então, não tem essa opção de alugar. Eles têm que realmente assumir essa dívida de 1.600. Agora, o segundo ponto. Esses 3 que estão vindo é um casal com uma criança? Suponhamos que sim. Essa criança é um adolescente que consegue passar o dia na escola e se virar sozinho? Ok, vamos partir por esse primeiro raciocínio, que eles são um casal com um filho adolescente. O adolescente fica só. Então, possibilita que o pai e a mãe trabalhem. Aqui em Portugal é muito difícil você arranjar um trabalho que ganha mais que o salário mínimo, principalmente o primeiro trabalho. Então, imaginemos que o pai e a mãe estão trabalhando e ganhando o salário mínimo, que hoje é 760 euros. Tendo em vista que o salário mínimo é igual no Brasil, o desconto de INSS, que é o desconto de segurança social. Depois também tem o desconto do subsídio de alimentação, que também é uma porcentagem, porque quem ganha ticket no Brasil de alimentação sabe que depois tem uma porcentagem que desconta. Ou seja, você não recebe na mão 760. Vamos supor que você recebeu 700 na mão. Então, 700 com 700, 1.400. Os dois trabalhando não pagam o aluguel. Ainda vai estar faltando 200 euros. Ah, Camila, mas eles têm 25 mil. Sim, e todos os meses eles vão ter que desinteirar dos 25 para o aluguel. E eu nem estou falando ainda de água, luz, gás, telefone, internet, comida, transporte que eles vão ter que ter, seja gasolina para um carro próprio, seja um cartão mensal de transporte público. Nem estou falando disso. Se esse filho for adolescente, ele vai comer na escola. Inicialmente, ele não vai ter auxílio do governo, não vai ter escalão, ele vai pagar a comida todos os dias. Enfim, a conta não vai fechar. Agora vamos partir do pressuposto que eles são um casal e um filho pequeno. E esse filho pequeno tem menos de 5 anos. Vai chegar, não vai ter escola. Porque por lei, normalmente é acima dos 5 que é obrigatório. Menos que isso é quando tem vaga. Então, se for menos de 5 anos, inicialmente não tem escola. Se for menor de 2, aí que esquece mesmo. Pelo menos um ano aí com o filho dentro de casa ou pagando babá. Então, ok. Então, essa mãe inicialmente não vai poder trabalhar de nada, porque ela tá com esse filho. Até encontrar uma babá e depois encontrar um trabalho. Então, no início, não tem nada. A mãe tá em casa com a criança. O pai tá saindo para achar trabalho. Se o pai achar um trabalho e ganhar salário mínimo, o pai ganha 760, como eu disse, não chega isso na mão, chega menos. Então, todos os meses, só para o aluguel, ele vai ter que desembolsar um bom dinheiro. Se é 1.600, se ele tiver na mão 700, esquece. É quase 1.000 euros da reserva. Lembrando que 1.000 euros da reserva, hoje o euro está 5,50 mais ou menos, mas tem as taxas de IOF, vamos pôr 6. Se todo mês ele tirar 1.000, que a gente sabe que vai tirar ainda mais que isso, porque como eu disse, tem água, luz, comida, um monte de coisa. Se ele tirar todo mês 1.000, ele está tirando 6.000 reais todo mês da conta só para sobreviver. E partindo do pressuposto que nesse valor está totalmente mobiliado. Se não tiver mobiliado, só a cozinha equipada, que é forno, geladeira, fogão, essas coisas, ainda pior, que ainda vai ter que ter, né, uma cama, uma televisão, uma mesa, um sofá, é um mínimo, né? Ainda que esteja mobiliado, às vezes não está equipada, então tem que comprar prato, talher, qualquer coisa do tipo. Eu acho que é uma fria, principalmente porque esse tipo de contrato normalmente é 1 ano ou 2. Então a pessoa fica presa nisso ou tem que pagar a multa. Nem foi questionado aí a quantidade de caução, porque imaginemos também que a pessoa haja como manda a lei, 2 cauções em 1 mês. A gente está falando de 3 de uma vez de 1.600 euros. Então, galera, a minha opinião você vai rasgar dinheiro, 1.600 em reais, a gente está falando aí de quase 2.000 euros. Como eu disse, 2 vezes 6, a gente está falando aí de muitos, muitos mil reais por mês, né? A gente está falando aí de... Gente, se for pôr esse aluguel com as comidas, com as despesas do mês,
Se a gente arredondar isso por 2, a gente está falando de 12 mil reais por mês para sobreviver. E como eu disse, ganhar mais do que isso aqui é complicado. Se for 3 adultos, digamos que é um casal e alguma outra pessoa, os 3 trabalhando, ainda se os 3 ganhar salário mínimo e for dividir esse aluguel com as despesas, gente, acreditem, ainda vai faltar, vai ter que tirar do que eles estão trazendo. E a tendência é piorar, né? Cada semana a gente vai no mercado, as coisas aumentam, não diminui. Ainda imagina que no início eles vão tirar, sei lá, 200, 300 dessa conta, mas pode virar 400, pode virar 500. E quando esses 25 acabar, não tem de onde tirar, então a matemática não vai fechar. E eu até fiz aí a conta, né? O valor que eles têm dividido só pro aluguel, eles têm 15 meses de aluguel. Só de aluguel. E ninguém vai só viver de aluguel, né? Se a pessoa não encontrar trabalho no início, por questões de documento, N questões, tá muito complicado em Braga arranjar trabalho, muito. Então, falando da minha experiência aqui, se a pessoa ficar 2, 3 meses sem conseguir um trabalho, só tirando, pode ter certeza, gente, que esses 25 cai para 10 mil em 3 meses. Sério. Depois 10 mil, não passa mais 4 meses. A pessoa com 25 mil, com um arrendamento desse, se ela não consegue trabalho de imediato ou é trabalho de salário mínimo, acreditem, esses 25 mil euros não dá para sobreviver por 6 meses. Embora calculando assim, dá essa estimativa de 15 meses de aluguel pago. Mas não dá 6 meses. E com 6 meses você tá estável aqui, é difícil. Todo mundo diz que é depois de um ano. Eu tô fazendo agora 10 meses que eu tô aqui. A gente ainda passa perrengue, que só a gente, Deus que sabe. Vale a pena, óbvio. Não, a gente já tinha ido embora pro Brasil. Não tô falando que vale a pena do financeiro. Vale a pena porque meu filho tem arco e flecha, mandarim, robótica, campeonatos e torneios e não sei mais o que. Nesse tempinho que a gente tá aqui, né, passando perrengue atrás de perrengue. Meu filho já foi para Espanha, ele vai para o Porto agora com a escola para poder ir no oceanário, que é como se fosse os nossos aquários do Brasil. Como ele está tendo essas questões de essas matérias, né, de água, de poluição de água, não sei o que, em aula de biologia, então eles estão indo para lá para fazer uma pesquisa. Hoje nós já temos o escalão. Tem vídeo aí no canal ensinando como conseguir escalão sem ter residência. Então a gente já tem. Então com isso, como a gente tem um escalão baixo, ele vai gratuito. Mas se nós não tivéssemos escalão, ainda é 18 euros. Como a gente tem escalão baixo, eu pago 53 euros para minha filha ficar o dia todo na creche, com comida, com yoga, com teatro, com aula de música. 53 euros por mês e o governo paga o resto. Se eu não tivesse escalão, com certeza eram uns 200. Então, assim, se, voltando ao raciocínio, se eles são um casal com uma criança e eles forem pagar babá, que aqui se chama ama, ainda tem que tirar, pôr no orçamento também quanto seria uma babá por mês ou uma escola particular por mês. Então, ou seja, meu conselho é, se você não assinou esse contrato ainda, vai procurar um lugar um pouco mais afastado, sai fora de Porto e Lisboa. Braga também já tá horrível. Tenta olhar lado de Viseu, né, se vocês não estão vindo estudar ou trabalhar, não tem nada que te obrigue a estar num local, dá uma olhada pro lado de Viseu. Lá tem muita fábrica, lá é o meio de Portugal. As principais estradas passam por lá. Então eu acho que é uma boa região. Se eu não tivesse hoje que estar presa em Braga por conta de estudo, certamente eu ia para esses lados de Viseu. É uma região que eu vejo que é desenvolvida, ainda se encontra arrendamentos de 300 e alguma coisa, até uns 500. E isso, gente, faz a pessoa sobreviver mais tempo. Então, se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, dê a opinião de vocês. Eu sei que quando a gente está no Brasil é complicado achar arrendamento, mas olha, se não assinou o contrato, procura mais um pouco, porque nesse valor, se você ficar preso um ano, se a pessoa te pedir um monte de calções, você não vai conseguir. Então, é isso. Desejo sucesso, felicidades no que eu puder ajudar, falando o que acontece do lado de cá, sendo bem sincero e bem realista, trazendo mesmo para a realidade, sem ficar fantasiando as coisas. Contem comigo. Deixa seu joinha, curte, compartilha. É um prazer para mim ter vocês aqui no canal.
E é um prazer, é uma gratidão que eu tenho muito grande de estar ajudando vocês. Até bem dizer, ontem eu estava aí do outro lado, cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, e escrevia em vários canais, ninguém me respondia nada, e eu ficava ainda com mais angústia, com mais medo. Então eu tento, gente, trazer para vocês tudo que eu acho que é importante, tá bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!